E lá se vão 2 anos desde que eu tomei a decisão de fazer um tratamento preparatório para fazer uma cirurgia ortognática. E mais de 1 ano que eu finalizei o tratamento também. Eu sei que demorou um pouquinho para eu vir contar como foi a minha recuperação, mas enfim, eu venho te contar como eu sobrevivi à cirurgia ortognática e se valeu a pena passar por tudo isso ou não. E vou te contar isso numa riqueza de detalhes como você não vai ver em nenhum outro vídeo de depoimento sobre esse tipo de cirurgia aqui no YouTube. Então já deixa aí o seu like e vem comigo. E aí, pessoa cheirosa, beleza? Seja bem-vindo ao Fragrance Express, o canal mais irreverente e transparente da perfumosfera brasileira. Meu nome é Alisson Abreu e eu tô aqui para compartilhar com você as minhas opiniões, experiências e conhecimentos sobre o maravilhoso mundo da perfumaria. Mas não hoje. O objetivo desse vídeo é ajudar quem ainda está na dúvida se faz ou não cirurgia ortognática, uma intervenção complexa que tem o objetivo de corrigir a posição da mandíbula e ou da maxila no crânio do indivíduo, visando corrigir uma mordida disfuncional, prevenir problemas mecânicos e também trazer mais harmonia a um rosto mal diagramado. Eu não vou entrar em mais detalhes técnicos sobre o que esse tipo de cirurgia faz, porque eu já fiz isso no vídeo que eu publiquei antes da operação. Inclusive eu recomendo demais que você assista para ver a enorme diferença do antes e depois, agora que o meu rosto já desinchou por completo. Mas para resumir, meu problema era uma falsa classe 3, ou seja, sobrava queixo, não por ele ser muito grande, mas sim por conta de uma maxila, onde fica a arcada dentária superior ser pouco desenvolvida, que me trazia problemas de mastigação e obstrução das vias respiratórias. E para corrigir esse problema foi feito o corte na maxila para deslocar ela para frente e também um pequeno corte profissionais que fizeram a minha cirurgia, que foram o Dr. Tiago Bittencourt Ottoni e o Dr. Leandro Bicalho. Além de ótimos cirurgiões, são 2 caras muito bacanas. Durante todo o processo pré e pós-cirúrgico foram extremamente atenciosos, cordiais, amáveis, e principalmente o Dr. Leandro, que é o bucomaxilo com quem eu tive mais contato ao longo do processo. Ele sempre prestou um atendimento muito atencioso, muito explicativo, conversava bastante, o que deixa o seu paciente muito tranquilo para realizar o procedimento. Então, se você é daqui do Distrito Federal ou do entorno, eu super indico você procurar esses profissionais para fazer um procedimento tão importante e delicado. Inclusive, eu vou deixar o perfil de ambos aí no Instagram para você poder conhecer melhor o trabalho deles. Não posso deixar de agradecer também a minha dentista, a doutora Amélia Bittencourt, que conseguiu botar minha dentição pronta para cirurgia com uma precisão e eficiência incríveis. 7 meses de aparelho foram o suficiente para eu estar pronto. 7 meses bem dolorosos, porque ela trabalhou no limite do suportável para mover os dentes o tanto que precisava bem rápido. Enfim, uma excelente profissional daqui de Brasília que eu recomendo de olhos fechados também. Mas vamos ao que interessa, que é falar como foi o processo cirúrgico. Antes da cirurgia existe todo um preparo que precisa ser feito, que começa pela instalação de uns ganchos no aro do aparelho, para que os médicos possam fazer a amarração da boca em uma determinada etapa da cirurgia. Mas calma, que essa história de ficar 40 dias com a boca amarrada e sem poder falar é um mito. Outra parte bem comum em qualquer tipo de cirurgia que leva à anestesia geral é o jejum. Você precisa ficar algumas horas sem comer e sem beber nada, porque senão pode haver o risco do seu intestino resolver funcionar no meio da cirurgia. Então você imagina a cagada, né? Se você falha com esse processo, a cirurgia é sumariamente cancelada e remarcada por questão de segurança. Então é essencial seguir como foi a cirurgia. Por curiosidade mórbida, eu resolvi assistir como é o procedimento sem censura em vídeos que você vai encontrar com facilidade aqui no YouTube. Mas vai por mim. Deixa para assistir isso só bem depois da sua operação, porque não é uma parada bonita de se ver, inclusive pode te desencorajar da decisão ou no mínimo agravar um estado de ansiedade que já é normal você ter, porque você vai imaginar alguém serrando a sua fuça em várias partes. Quem avisa, amigo é. Mas vamos entrar naquilo que eu sei que é o que você mais quer saber, que é o quanto é sofrido e dolorido essa primeira fase do pós-operatório. Bom, a primeira sensação que eu tive quando eu despertei da anestesia geral, confesso que foi muito... Por quê? 1, porque eu estava completamente grogue, dopado e incapaz de sentir dor. E 2, porque um dos benefícios do deslocamento da maxila para frente é a movimentação dos tecidos moles do rosto, que antes da cirurgia obstruíam parte da minha respiração nasal. E essa primeira respiração com as vias aéreas desobstruídas e limpinhas foi uma sensação maravilhosa. Claro que isso é algo que o corpo se acostuma bem rápido, mas naquele primeiro momento, ao despertar, a melhora da respiração foi claramente perceptível, um pequeno alento para toda a via crucis que eu ia passar dali em diante.
Curiosamente, quando eu saí do centro cirúrgico e fui para o quarto do hospital, a parte do meu corpo que mais doía de forma quase insuportável foi o lado externo do meu calcanhar esquerdo. Eu não sei se isso teve a ver com as benditas meias de compressão ou se durante o apagão alguém deixou meu pé bater em algum lugar por acidente, mas essa era a dor mais insuportável do primeiro dia. Parecia que alguém tinha martelado o osso do meu calcanhar. E essa dor levou dias para passar e foi mais incômoda do que qualquer outra dor relacionada ao meu rosto. Até porque nesses primeiros 30 dias, a gente toma uma porrada de analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos, então dor no rosto mesmo eu nem senti tanto. O que eu senti bastante foi desconforto. Em primeiro lugar, que a gente fica com a cara inchada, igual fofão, como você pode ver aí nas fotos dos primeiros dias. E em segundo, porque o processo de desinflamação e cicatrização combinado com todos esses remédios que a gente precisa tomar te coloca num estado semi-alucinógeno que torna impossível você ter uma noite de sono restaurador. Até porque você nem pode se deitar. Você precisa dormir inclinado usando aqueles triângulos estofados estreitos e bem desconfortáveis. É difícil conseguir descansar. De vez em quando a mente apaga por algumas horas, mas reacende com o mesmo desconforto e cansaço. Então você tem umas semanas de sono difícil e intermitente que dificultam bastante a sua recuperação mental, psíquica e física. E na minha opinião, o seu preparo mental e psicológico para aceitar que todo esse desconforto físico e cognitivo é algo passageiro e gradativamente as coisas vão melhorar é fundamental. É preciso ter muita paciência com uma coleção de pequenos incômodos dos quais você vai se livrando aos poucos. O primeiro deles, que foi o que quase me enlouqueceu, foram os benditos ganchos do aparelho que conseguiam incomodar até mesmo uma gengiva praticamente incapaz de sentir qualquer coisa. Tirá-los 3 dias depois da cirurgia já foi uma pequena vitória. A segunda vitória foi a retirada dos pontos que suturavam as mucosas da gengiva depois de uns 10 dias de cirurgia, quando a cicatrização se completa. Para quem tem a boca sensível e ou é impaciente, como é o meu caso, esses pontos agravaram um já presente estado de mau humor terrível, então peça para as pessoas que convivem com você terem paciência, porque é capaz de você dar umas patadas em quem não merece de graça. Minha esposa sofreu um pouquinho nessa fase e ela foi bem compreensiva com o meu estado de humor. E sim, você vai conseguir se comunicar através da fala bem rápido até. Essa história de ficar sem poder falar por várias semanas é outro mito. A única coisa que você realmente não pode fazer de jeito nenhum nos primeiros 45 dias é comer. Agora, falar, isso o médico me instruiu a começar a fazer no dia seguinte da cirurgia. Vou falar da questão da comida já já, mas é importante compartilhar todos os outros procedimentos que o médico manda você fazer nesse primeiro período de recuperação. Nos primeiros 5 dias é 24 horas com compressa de gelo na cara para conter os edemas e depois disso o dia inteiro com compressas de água quente para ir reduzindo os inchaços. Isso pelos próximos 40 dias pelo menos. Quanto mais você fizer uso dessas compressas de água quente, melhor e mais rápido a cara de fofão vai embora. Mas tenha paciência que bonito mesmo só depois de uns 6 meses ou nunca se você nasceu para ser feio. Mas que melhora bastante. Além disso, uma coisa que é essencial e uma das dicas mais valiosas que eu vou dar aqui é fisioterapia facial. Quando você sai da cirurgia, você quase não vai conseguir abrir a boca por conta das lesões na musculatura da mandíbula. E fazer exercícios e acompanhamento profissional são de suma importância para ir destravando e soltando os tecidos musculares e você recuperar a dicção e a abertura da boca. Então já procura um profissional e deixa suas sessões agendadas desde antes da cirurgia, se for possível, para começar o quanto antes, porque são no mínimo 10 sessões que você vai precisar. Se você tiver plano de saúde, procura saber se precisa de autorização prévia para conseguir reembolso do serviço, porque ele custa razoavelmente caro e dificilmente esses raros profissionais atendem por convênio. Minhas 10 sessões em 2022 custaram R$2.000. Apesar de ser um valor alto, ela era uma excelente profissional e além dos exercícios faciais, usava um procedimento de laser e massagens faciais que ajudaram o rosto a ir recuperando parte da sensibilidade. E sim, você vai perder ela todinha a ponto de babar enquanto come, porque você não sente nada nos lábios nas primeiras semanas. Fazer a barba, então, dava um medo danado pelo total falta de feedback tátil do rosto. E eu não podia deixar a barba crescer a pedido da fisioterapeuta que precisava de um rosto limpo para poder manipular e fazer as fisioterapias. Enfim, se você for um jovem ou uma jovem dinâmica aí, beijoqueiro, então se prepare para tirar férias prolongadas da sua atividade promíscua, porque a sua diversão vai ficar comprometida por um tempinho.
A recuperação da sensibilidade é algo muito particular para cada pessoa. Algumas recuperam 100% dela, outras ficam com alguns resquícios de parestesia por muitos anos. Eu, por exemplo, até hoje tenho áreas aqui do lábio inferior que eu sinto alguma dormência e áreas da gengiva superior que parecem estranhas quando eu passo a língua. Bem aquela sensação de resquício de anestesia de dentista mesmo. Talvez isso suma com o passar dos anos ou talvez eu tenha que aceitar esse espólio da cirurgia. É um pequeno incômodo, mas não me faria repensar minha decisão se eu soubesse que seria assim. Agora, vamos falar de alimentação? Não vai ser muito legal esse período não, então mais uma vez eu digo que a preparação psicológica para você passar por essa fase, para aceitar as limitações momentâneas, vai te ajudar bastante. Se você tem compulsão por comer, se a comida te controla, talvez seja uma boa ideia você já ir se tratando e se reeducando antes da cirurgia para ser mais fácil passar por essa privação. Nos primeiros 8 a 10 dias, a alimentação teve que ser completamente líquida porque a boca só abriu o suficiente para passar uma seringa e depois um canudo. Depois desses primeiros dias, o médico já vai te liberando para uma alimentação pastosa, a boca já vai abrindo o suficiente para passar uma colher de chá, depois uma colher de sobremesa, então vai começando a rolar de tomar umas sopas, uns caldos que aliviam a abstinência de comida de verdade, comida salgada principalmente. Agora, mastigar mesmo só depois de 45 dias, impreterivelmente. Esse período vai ser uma boa oportunidade para você perder peso. Eu emagreci uns 8 quilos, mas gradativamente engordei tudo de novo nas sucessivas viagens e férias que eu tirei no ano passado. E não vai achando que assim que acabar o seu embargo, você já vai se esbaldar num belo churrasco ou comer aquele torresminho crocante não, tá? Mesmo depois desse período, quando você estiver liberado, além de ainda estar usando o bendito do aparelho ortodôntico que precisa continuar instalado na sua boca 6 meses depois da cirurgia e vai impedir você de usufruir de forma plena da sua nova mordida, seus dentes vão estar tão sensíveis que até morder uma Maria Mole deixa de ser uma atividade fácil. Então pode se programar aí que para voltar à normalidade da mastigação e da alimentação vão ser mais ou menos uns 80 dias pelo menos. E o pior de tudo é ouvir todo mundo perguntando: mas Alisson, e aí, valeu a pena fazer a cirurgia? Você tá feliz? Já sentiu diferença? Isso no momento que você ainda tá com a mastigação limitada, a cara inchada e zoada. Então, claro que não, eu não senti diferença nesse período. Para mim, o momento chave que eu finalmente colhi os frutos de todo esse sofrimento foi quando, enfim, eu pude tirar o aparelho 6 meses depois da cirurgia. A primeira coisa que eu fiz foi passar na lanchonete do shopping e comprar um hambúrguer com bacon. Aquele foi o primeiro momento da minha vida que eu consegui partir um alimento com dignidade, sem ficar com os pedaços de tomate ou de bacon ou de queijo se arrastando para fora do sanduíche e pendurando na boca. Esse simples momento foi o que pagou por todo esse investimento e sofrimento de mais de um ano. Algo que pode parecer banal para quem nunca teve que lidar com essa limitação, mas para quem não conseguia comer nem um misto quente com dignidade, esse momento foi algo muito especial. Alisson, e a questão da estética? Seu rosto mudou bastante também, né? Sim, o meu rosto mudou bastante, como você pode ver nas imagens do antes e depois. Meu sorriso ficou lindão, eu fiquei ainda mais bonito, mas a questão da aparência teve uma evolução tão gradual e sutil, inclusive quem me assiste desde que eu voltei a postar vídeos depois da cirurgia pôde acompanhar, que francamente não foi algo que me gerou grande impacto. Tirando a questão de eu não sorrir, algo que agora eu venho fazendo com mais frequência e de forma mais explícita, eu não tinha problemas com a minha autoimagem, então francamente a questão da estética foi mais um bônus mesmo. Mas sim, o rosto mudou bastante e eu vou colocar aí algumas fotos e imagens técnicas do antes e depois da cirurgia para você poder ver o quanto a mudança é significativa e para algumas pessoas pode ser o principal motivo de fazer essa cirurgia. Para alguns casos mais graves, as pessoas ficam quase irreconhecíveis depois. A aparência melhora demais. Agora, se você acha que o meu sofrimento acabou quando eu tirei o aparelho, se acalme porque essa história ainda tem um epílogo. Afinal, o pobre não pode ter um dia de paz, né? Eu retirei o aparelho às vésperas de fazer uma grande viagem de férias, então eu estava lá feliz da vida, viajando de moto pelo sul do país, quando eu percebi uma pequena bolotinha na minha gengiva esquerda. Eu tive que conviver com esse pequeno incômodo, perturbando a minha mente pelo período da viagem, até voltar para casa e me consultar com a minha dentista, que disse que aquilo era uma inflamação, era melhor me consultar com o cirurgião. Aí eu voltei no bucomaxilo, que me mandou fazer exames, e nós descobrimos que essa pequena inflamação foi porque meu organismo estava rejeitando um parafuso solto das placas de fixação do lado esquerdo da mandíbula. Sim, eu tive que ouvir a piada de que eu tenho um parafuso solto dos meus colegas algumas vezes.
E como a essa altura, quase 7 meses depois, todos os ossos felizmente já haviam cicatrizado por completo, decidimos voltar à mesa de cirurgia, abrir a minha cara de novo para retirar os parafusos e placas para evitar mais problemas de rejeição e inflamação. Não foi muito legal saber que eu teria que passar por um procedimento extremamente invasivo e dolorido novamente. Dessa vez eu não tinha me preparado mentalmente para essa situação, embora eu soubesse que sempre há uma remota possibilidade disso acontecer. Mas a grande maioria das pessoas que faz cirurgia ortognática fica com essas placas e parafusos afixados no osso para o resto da vida. Tem uma pequena minoria azarada, como foi o meu caso, que ganha uma nova cirurgia de presente por conta de problemas como inflamações. E eu confesso que no pós-operatório dessa remoção de parafusos, eu mesmo quase entrei em parafuso, porque me veio aquele receio de ter que passar por todo aquele procedimento doloroso e sofrido de recuperação mais uma vez. De novo, um monte de remédio, gengiva costurada, receio de ficar muito tempo com a cara inchada, enfim. Foi uma primeira semana desagradável que me abalou mentalmente um pouco, mas felizmente a recuperação dessa segunda cirurgia foi bem mais rápida e bem menos sofrida. Com 2 semanas eu já tinha voltado à normalidade. E graças a ela eu posso mostrar aqui algo que você dificilmente vai ver em outro depoimento de quem fez cirurgia ortognática, que são as placas e parafusos que são usados para fixar os ossos. Como você pode ver aí, são 6 placas forjadas em titânio cirúrgico e diversos parafusos que fixam ela nos ossos. Algo tão pequeno, mas que custa uma fortuna. Não consegui encontrar o custo exato desse tipo de suprimento médico na internet, mas eu estimo que um conjunto desse não custe menos de 20 mil reais. É um dos itens mais caros do custo de uma cirurgia ortognática, que pode custar mais de 100 mil reais quando feito fora do plano de saúde. O que é raro hoje em dia, porque os planos de saúde têm que custear essa cirurgia. Então, felizmente, eu não paguei tão caro pela cirurgia, mas eu gastei uma graninha razoável além do que foi bancado pelo plano. 5 mil reais de planejamento cirúrgico, 2 mil de fisioterapia e bota aí mais uns 1.000, 2 mil reais de outros exames e materiais que o plano de saúde não cobria. Então, fazer ortognática não é uma decisão fácil nem barata, demanda preparo e planejamento. Mas a pergunta que eu sei que você está se fazendo ao final de toda essa história é: E aí, Alisson, valeu a pena? Você faria de novo? Olha, eu acho que valeu, e se eu tivesse que voltar no tempo, faria tudo de novo. Apesar de todo o desgaste e sofrimento, principalmente dos 14 meses que eu tive que ficar usando o aparelho, que foi de longe a pior parte de todo o processo, eu acho que valeu muito a pena. Não só por conta das transformações pelas quais eu passei, com a melhora da respiração, ajuste da mastigação, os benefícios estéticos, poder sorrir, mas também por prevenir a possibilidade de ter problemas futuros de articulação na mandíbula. Ah, e eu tinha os dentes inferiores perceptivelmente tortos, o que me incomodava um pouco, e o uso do aparelho corrigiu bem rápido também. No final das contas, todo o sofrimento passa, mas os benefícios ficam. Hoje eu respiro melhor, mastigo melhor, falo melhor, e de quebra fiquei mais bonito. Nem tanto assim, porque do 9 pro 10, nem melhora tanta coisa assim, né? Brincadeiras à parte, eu sei que para muita gente a questão estética pode ser muito mais impactante e transformar a autoestima e a vida da pessoa. Então, se você tem esse problema e ainda está na dúvida, procura um bom profissional para se informar e ver se a cirurgia é o mais indicado para o seu caso. E se for, vai sem medo, porque o tempo passa e quando você olhar e colocar em perspectiva depois que passou por tudo, você vai viver mais feliz, mais saudável do que era antes da mudança. E não fique esperando muito para correr atrás disso, não. Se você tem condições financeiras de fazer cirurgia, quanto mais jovem, menor é o risco cirúrgico, mais rápida é a recuperação, menor é o sofrimento e menor a chance de você ter problemas no futuro. Uma coisa que eu ouvi muito durante esse processo é que a cirurgia ortognática muda vidas, e muda mesmo. Bom, eu sei que esse relato foi bem longo, mas eu espero que ele sirva para ajudar o máximo de pessoas possível a se decidir por fazer essa cirurgia ou não. Então, deixe aí o seu like, e quase todo mundo conhece alguém que tem esse problema. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa que talvez você ajude ela a mudar de vida. E se você já passou por isso, deixe aí o seu depoimento nos comentários, porque compartilhar a sua experiência, se você fez, vai ajudar quem está se decidindo também. E bom, se você chegou aqui por conta desse tema, saiba que este é um canal sobre perfumaria. Eu vou deixar algumas sugestões de vídeos para você conhecer o meu trabalho e se inscrever, e o link do meu canal de motociclismo que eu posto de vez em quando também. Por hoje é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.